Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, graças a Deus. Estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. E aproveitando já, pedir a você para se inscrever no nosso canal, compartilhar e deixar o seu like. Estaremos estudando neste momento o Ministério de Evangelista, lição de número 8, lições bíblicas da CPAD, lição de 23 de maio de 2021. O texto áureo da nossa lição nos diz assim: mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Já a verdade prática nos diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe da lição de número 8 está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 35, Efésios, capítulo 4, versículo 11. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Graças a Deus está exposta aí a leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição de hoje, que vai falar sobre o ministério de evangelista, este terceiro dom aí descrito em Efésios 4, 11, o terceiro dom ministerial, já que já vimos o ministério de apóstolo, já vimos o ministério de profeta, e hoje estaremos vendo o ministério de evangelista, o terceiro dom ministerial descrito aqui por Paulo aos Efésios. Nós queremos iniciar esta lição falando que o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso e importante, já que conceituar evangelista. Evangelista, nos dicionários bíblicos, nada mais é do que um pregador que vai de lugar em lugar anunciando a boa nova de Jesus Cristo, conforme até Atos 21 e o versículo de número 8. Nós vemos aí na nossa lição que Jesus, ele durante o seu ministério, com base em Lucas, capítulo 10, ele envia os 70 e já deixa claro para eles que a seara é grande, mas
poucos são os ceifeiros. Encontramos isso no versículo número 2 do capítulo 10 de Lucas. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ainda hoje nós percebemos que a seara continua sendo grande, porém os ceifeiros, eles ainda são poucos. O evangelista, ele é enviado também para o meio dos lobos. O evangelista, o verdadeiro evangelista, ele não escolhe para onde quer ir. O verdadeiro evangelista, ele é enviado para onde o Senhor quer que ele vá, para os lugares onde estão precisando ser anunciado a palavra de Deus. O evangelista, ele é enviado para o meio dos lobos, para a guerra, para a perseguição. O evangelista, o verdadeiro evangelista, ele não está preocupado com as afrontas, com aquilo que vai acontecer. Ele não teme por sua vida, porque ele sabe que ele é um enviado por Deus. Ele é enviado para os locais mais difíceis, mas também para aqueles locais, principalmente, onde precisa ser anunciada a palavra de Deus. Ele vai, e aí tem um brocardo muito usado em nosso meio, que o evangelista, ou a pessoa que evangeliza, ele vai saquear o inferno. Bem, eu penso que aqueles que estão no inferno, de acordo com a palavra de Deus, eles não têm mais jeito. Então, na verdade, é só uma força de expressão, porém, nós entendemos que o evangelista, ele vai, na verdade, como diz lá na carta de Judas, ele vai atrás de salvar alguns para os arrebatar do fogo, para os tirar, na verdade, ou evitar que estes homens, que estes pecadores vão para o inferno. Então, o evangelista, ele vai em busca das almas, ele tem um desejo ardente no seu coração de conquistar almas para o reino do céu. O trabalho do evangelista, da mesma forma, ele é acompanhado e confirmado pelos sinais. Jesus disse que os sinais seguiriam os que creem. E os sinais confirmam o trabalho de um evangelista. Quando ele está pregando, quando Deus usa, e a pregação que não mudou, a pregação do evangelho, das boas novas de salvação. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus leva para o céu. O trabalho de um evangelista também é acompanhado de expulsão de demônio. Na verdade, aqueles sinais que já eram feitos por Jesus, aqueles milagres que eram feitos pelos apóstolos, eles devem fazer parte do ministério do evangelista. E para ainda comentar um pouco sobre esse termo evangelista, nós também sabemos que é um nome dado aos 4 escritores do Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, Mateus, Lucas, eles são chamados de evangelistas pelo fato de terem escrito o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós conhecemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, e assim sucessivamente. O ide de Jesus, de Marcos 16,15, nós sabemos que não é somente para o intitulado evangelista. Na verdade, a grande comissão que é considerada este versículo,
da palavra de Deus, em Marcos 16,15, ele forma esta grande comissão para que todos possam pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos podem, sim, pregar o Evangelho, pregar as boas novas de salvação. Todavia, o ministério de evangelista, ele é específico. Por quê? Porque no mundo existem aqueles que creem e existem aqueles que não creem. E o papel do evangelista é pregar. Vamos ver um pouco mais à frente que esta pregação, ela é diferente da pregação comum, da pregação que qualquer pessoa, qualquer crente pode fazer. Antes, nós vamos falar também um pouco, aqui que está na lição, sobre muitos países da Europa que são considerados pós-cristãos. E o que isso significa? Países que já tiveram boa parte da população cristã e está perdendo território e não está se renovando. Pelo contrário, ao invés de alargar as tendas, estão fechando igrejas. E isto não é somente na Europa, mas também em outros países e inclusive locais no Brasil também já tem passado por este período, estão passando por este período chamado pós-cristãos, ou seja, já teve uma boa parte da população, já teve uma boa parte das cidades, dos povoados com igrejas abertas e já não estão mais lá. Nós citamos aqui, a exemplo, as cartas, aquelas cidades que receberam as cartas de João lá do Apocalipse. Hoje, aquelas cidades, elas são povoadas e a religião ali não é mais o cristianismo que predomina naquelas cidades. Então, vemos que a igreja, como eu já disse, ela tem que alargar as tendas, ela tem que abrir templos, ela tem que expandir o reino de Deus e não o contrário. E é aí que entra o papel do verdadeiro evangelista que está preocupado com o reino de Deus. O evangelista é aquele que abre igrejas, é uma das funções de um evangelista. Ele prega com amor. O evangelista, ele sente um amor, ele sente, o seu coração arde, queima pelas almas. Ele tem este sentimento. E o melhor, quando o evangelista, ele recebe de fato o dom ministerial de evangelista, ele recebe também um alto grau de poder persuasivo, convincente. As suas palavras, elas são diferentes daquelas de simplesmente da grande comissão de pessoas que pregam o evangelho. Todos podemos pregar, mas o evangelista, ele recebe um dom ministerial específico para anunciar o evangelho, para pregar a palavra de Deus com ousadia, com poder de persuasão, com poder convincente daqueles que o ouvem. O evangelista, ele não prega somente para multidões, mas ele também prega para uma única pessoa. E vemos aí no nosso texto bíblico, lido este exemplo de um homem chamado Filipe, este evangelista que pregou ali a palavra de Deus para um único homem que tinha o desejo, que estava lendo, que estava conhecendo a palavra de Deus. E um fato interessante na vida de Filipe como evangelista, e aqui eu quero destacar Atos capítulo 8, versículo 5, é que o evangelista, o motivo da sua pregação é Cristo. Atos 8, versículo 5, vai dizer que Filipe, descendo a Samaria, lhes pregava a Cristo.
O único objetivo de um evangelista, ou melhor, o principal, é pregar Cristo, é anunciar o Evangelho. É aquele que recebe um dom especial para pregar o Evangelho. É claro que nós vamos encontrar pastores, é claro que nós vamos encontrar também apóstolos que têm este dom ministerial. Por quê? O evangelista, ele tem o desejo de pregar a palavra de Deus. Ainda que ele não esteja atuando de forma direta, pregando, mas ele já tem um desejo, ele já tem, como nós costumamos dizer, uma chamada para pregar a palavra de Deus. E muitos nem sequer têm esse título, mas talvez já tenha este dom. Muitos que talvez não esteja exercendo, mas já tem a chamada, já tem o desejo, seu coração já arde pelas almas, pela salvação das almas. E, logicamente, nós não temos aqui essa nomenclatura dentro dos dons ministeriais, mas acredito que um missionário, aqueles que são enviados pela igreja para fazer missões, ele deve, por obrigação, ter este dom ministerial, porque o trabalho de um missionário nada mais é do que ganhar almas para o reino de Deus, abrir igrejas para expandir o reino de Deus na terra. Então, por fim, a nossa conclusão da nossa lição, de hoje, lembrando que um evangelista, ele cheio da graça de Deus, ele vai tocar os corações daqueles que o ouvem com a mensagem do Evangelho, não uma mensagem de qualquer forma, mas de um modo tão convincente que leva as pessoas a crer, a aceitar as boas novas de salvação e ao Senhor Jesus Cristo. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus para algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Repito, aqui o autor da lição, ele salienta. Isso não isenta todos os crentes de individualmente fazer o trabalho de evangelismo. Esta lição, ela é específica para salientar o propósito do dom ministerial de evangelista. É aquele que prega com ousadia e de forma convincente a palavra de Deus de um modo tão maravilhoso que aqueles que o ouvem, nós sabemos que quem é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é o próprio Espírito Santo quem capacita o evangelista para pregar com ousadia e lhe dar nas suas palavras este poder persuasivo para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e se render aos pés do Senhor. Então, esta a nossa colocação como subsídios para esta lição sobre o ministério de evangelista. Graças a Deus, eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome, Senhor. Te agradecer por cada vida, por cada um que vai assistir este vídeo, que todos sejam abençoados em aprender mais a tua palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Que você também possa nos ajudar se inscrevendo, compartilhando e deixando o seu like no nosso canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.